Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no templo, da Igreja Batista de Durham, aqui na Inglaterra. Vamos gravar mais um vídeo. Hoje eu fiz um cenário diferente. Eu vim para cima, nas galerias que há no templo, que rodeia o templo, que é aqui embaixo. Eu estou aqui na parte de cima, um ângulo diferente. É bom que quem não conhece já vai conhecendo alguns outros detalhes, Eu estou com a Bíblia aqui embaixo, estou com as anotações para continuarmos na nossa saga, vamos dizer assim, nesse tempo de pandemia, de fazer as gravações do vídeo, porque ainda não temos culto presenciais, aqui nas igrejas da Inglaterra. Uma contradição, porque os bares estão a todo vapor, e aqui nas igrejas nós não podemos celebrar os cultos ao Senhor. Hoje é sexta-feira, estou antecipando um dia a gravação. No sábado nós estamos tendo reunião de oração aqui, a igreja aberta das 4 às 6 da tarde, e amanhã vamos celebrar uma ceia. Vai ser um pouco diferente, porque não vai ser a celebração com o culto, mas vamos disponibilizar para os irmãos das igrejas, o corpo de Cristo aqui desta igreja, vamos disponibilizar essa ceia amanhã. Na semana passada, nós falamos sobre o profeta Elias, o grande profeta que enfrentou o rei Acabe, a sua mulher Jezabel, e fez o seu sucessor, o Eliseu. Hoje vamos falar do Eliseu, outro grande profeta ligado à história do povo de Israel. Está na Bíblia Sagrada. Nós temos feito ao longo desses meses, trazido figuras dessas pessoas que fazem parte da história do povo de Israel e da Bíblia Sagrada. Os heróis da fé também são chamados assim. Então hoje vamos falar sobre o Eliseu. Estamos com 33 ou 34 graus aqui, está muito calor, mas eu costumo falar com as pessoas brincando, Eu digo, olha, já ouvi dizer que no inferno é pior, Então vamos nos acostumar com o calor aqui deste verão europeu, deste verão inglês, e seguir em frente. Como sugestão sempre que eu faço, você vai estar com a sua Bíblia aberta. Vou ler poucos versículos, porque eu quero que você leia em casa, você explore as histórias desses heróis da fé, desses homens de Deus, relatados na Bíblia Sagrada. É muito bom você abrir a Bíblia, é uma comunhão que você tem com Deus. Ali tem o prolongamento daquilo que eu falo em 30 minutos, 35 minutos. Ali tem o prolongamento da história, detalhes que não dá tempo e às vezes me passam desapercebidos, mas sempre é muito importante, De vez em quando pode ser que eu suma aí do vídeo, Mas eu estou aqui, viu? É porque eu tenho que me abaixar para pegar a Bíblia e para pegar também o meu papel de anotações, Eu queria que você continuasse no livro de Reis, o primeiro livro de Reis. A história de Elias começou lá no capítulo 17, Não sei se vocês lembram, na semana passada. Agora eu quero que você vá ao capítulo 19 desse mesmo primeiro livro de Reis. Lembro que nós terminamos mais ou menos o vídeo da semana passada, depois que Elias tem um encontro com Deus, ele dá 3 missões para ele. As missões são ungir o rei Hazael na Síria, que vinha a ser um péssimo rei para o povo de Deus, ele faz muito mal, mata muita gente de Israel. Ungir Jeú, que é um oficial do exército do rei do norte, como rei de Israel, rei do norte. Inclusive para disseminar, para acabar com Acabe, com Jezabel e com todos os adoradores de Baal que fizeram o povo de Deus se apartar, Se apartar de Deus, como vimos na semana passada. E o terceiro de Deus, ordem de Deus, Elias, foi que fizesse Eliseu o seu sucessor. Eliseu, nós vamos falar dele hoje, um pouco dele hoje. Então aí no 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19, é o encontro de Elias com Eliseu, E fala assim a palavra de Deus. 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o manto sobre ele. Então, esse jogar o manto era uma senha, Era algo que dizia, olha, você agora vai me seguir, você agora vai me servir, você vai ser um obreiro de Deus.
né? Isso era uma característica, né, de lançar esse manto, né? Então, verso 20, deixou estes os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Então ele vai, se despede dos pais. No contexto aqui, só de informação, estava lavrando com a junta de 12, né? Com 12 juntas de bois, significa que eles tinham uma condição boa, uma condição de vida boa, a família de Eliseu, né? Então ele segue depois Elias, se despede do pai, se despede da mãe, faz um holocausto, faz uma despedida, né, com a família, e depois ele vai e começa a andar com Elias. Começa a ser o aprendiz de Elias, porque ele vem a suceder Elias. Então, aqui, essa última parte, nós ficamos na semana passada de Elias, quando vamos ver novamente Elias aqui, já na segunda Reis. Você pode ir para o livro de segunda Reis, né? E ficar ali esperando. Os 7 primeiros capítulos, eu faço questão, né? Incentivo você, meu querido, minha querida, a ler em casa. Os 7 primeiros capítulos da história do segundo livro de Reis. Porque fala da sucessão, né, de Eliseu, né? Sucede Elias. Fala da morte de Elias e fala de alguns milagres de Eliseu, que eu quero passar algum com vocês, como eu disse na semana passada, para ficarmos atentos a alguns deles, né? Porque traz muita lição para nós no dia de hoje, né? Então, quando já estava próximo, né, ao final dele, já estou aqui no segundo livro de Reis, Eliseu vem a suceder Elias. E Elias, quando ele está para ser tomado, né, quando ele vai morrer, vamos dizer assim, ele vai em direção de vários lugares e não quer que Eliseu a princípio acompanhe, mas Eliseu insiste, mostrando que realmente queria ser o seu sucessor. Não sei se isso fazia parte, né, do treinamento, né, vamos assim dizer, né, seria a escola de teologia, alguma coisa nesse sentido, mas ele segue, ele não deixa Elias ir à frente, até que um momento, né, que eu quero trazer aqui, é um trecho muito legal, que fala assim que ele pede o que é que você quer que eu faça por você, Elias fala para Eliseu, né? Eles atravessam o Jordão. Eliseu vê Elias com o manto dele bater nas águas do Jordão e as águas se abrem para ele atravessar. Lembra aquele milagre lá atrás, quando o povo chega do Egito para tomar posse de Canaã, da terra prometida? A mesma coisa sucede, o Jordão abre para eles passarem a pé enxuto, né? Então, no capítulo 2 da segunda Reis, no verso 9, a palavra de Deus diz assim: havendo eles passado o Jordão, né? Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança uma porção dobrada do teu Espírito, né? Naquele tempo, o Espírito Santo ainda não era o Espírito Santo, era o Espírito vivente. Deus dava o Espírito de Deus, ele dava a quem ele queria. Vimos isso com Moisés, vimos isso com vários outros lá para trás. Então ele pede uma porção dobrada desse Espírito, porque ele viu tudo que Elias fez, ele viu Elias na sua caminhada com Deus, ele viu todos os milagres, ele viu a grandeza de Elias diante das coisas de Deus que Deus lhe confiara aqui na terra. E ele pede uma porção dobrada para Elias, porque ele oferece: olha, pede o que você quer antes que eu seja tomado, antes que eu saia daqui, antes que você não me veja mais. E no verso 10, diz Elias: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ou seja, se Eliseu visse o que ia suceder em seguida, receberia essa porção do Espírito de Elias. E é o que acontece. Vou pôr aqui a Bíblia, mais um pouquinho, vou ficar com papel de anotações na mão. Então, a Bíblia fala nos versos seguintes, leia em casa, meu querido, minha querida, é muito legal, é muito importante essas histórias relatadas na Bíblia, esses heróis da fé. A Bíblia diz que ainda ali, né, nos momentos seguintes, aparecem cavalos de fogo, carruagem de fogo, cavalos de fogo. E Elias é tomado. Elias é tomado e sobe aos céus, né? E some diante de Eliseu. Só que Eliseu viu, e o próprio manto de Elias cai, fica ali próximo onde estava Eliseu. Então, o que Elias tinha dito,
que se ele visse, seria aceito o pedido que ele tinha feito a Elias e que Deus honraria esse pedido, e assim acontece. Então, muitas vezes nós fazemos nossos pedidos para Deus, né? E não esperamos as coisas acontecerem, né? Nós damos uma ajudinha aqui, né? Nós fazemos do nosso jeitinho do lado de cá, nós buscamos outras soluções caseiras, mundanas, né? Outras soluções que nós temos ao nosso dispor, que o mundo oferece para nós, e não esperamos a resposta de Deus. Então, muitas vezes não podemos ver isso concretizado. Eliseu viu concretizar-se aquilo que ele pediu a Elias, porque ele esperou e viu Elias ser tomado, né, pelaquela carruagem de fogo, aqueles cavalos de fogo. Então, Elias não morre, né? Não morre, diz a palavra de Deus aqui. É outro assunto depois para tratarmos com aquilo sobre ressurreição e reencarnação. Não é tema para agora, mas deixamos isso mais para frente, né? Então, ele fica com o manto. E a partir daí, sucedem-se vários milagres, que não estão aqui na ordem certa, e eu só vou falar alguns deles, porque eu quero reservar um tempinho maior para os mais importantes, no meu ponto de vista, e com aquilo que eu quero transmitir, compartilhar e dividir com vocês, né? Então, vou citar alguns dos milagres que Eliseu faz a partir do momento, né, que ele fica só, sem Elias, e é o seu sucessor, porque essa promessa estava feita, né? Desde Deus mesmo tinha dito para Elias lá atrás, né? Então, olha, ele passa por esse mesmo Rio Jordão, fazendo a mesma coisa. Aquele mesmo manto que Elias usou na ida, quando Elias estava indo para a outra margem, Eliseu, agora que está voltando para a margem onde estava anteriormente, ele usa aquele mesmo manto, as águas, né, se abrem e ele atravessa o Jordão a pé, né? Tem umas águas saudáveis em Jericó, né? Jericó tinha fonte de água, mas as águas não eram boas, não sei se eram salobres, não eram boas para a agricultura, para os animais. E ele pega uma porção de sal, vai lá no manancial, vai lá onde nasce as águas, né? E ele deita, no poder de Deus, ele deita o sal ali, a Bíblia diz, sobre o manancial das águas, e as águas se tornam saudáveis, né? Esse é outro milagre. Ele faz... tinha uma morte na panela, um determinado tempo ele estava com as pessoas, pegam umas ervas que não deveria ser erva para comer, mas misturam com a comida e eles começam a comer e vão se passando mal. E fala que há morte na panela, e ele faz alguma coisa ali com uma farinha e acaba aquele risco, né, da pessoa passar mal e até morrer. É um outro milagre dele. Está tudo ali entre esses capítulos 1 e 7 que eu falei do segundo livro de Reis, né? Ele também, de uma certa ocasião, ele alimenta mais de 100 homens com apenas 20 pães, né? Lembra depois Jesus, né? Bom, mas Jesus nem falha quantitativa, né? Mas lembra esse episódio, né? Jesus multiplica os pães e os peixinhos, né? No caso aqui, Eliseu multiplica os pães, 20 pães, se eu não me engano, para mais de 100 homens, né? Faz flutuar o machado. Uma vez ele se junta com um grupo para eles cortarem, né? Galhos, né, de árvores tal, para fazerem construções, etc. E uma pessoa perde o machado no rio. O machado cai no rio, naturalmente afunda, né? E ele se lamenta muito porque era um instrumento emprestado, não era dele. E Eliseu pergunta onde foi que caiu. Ele aponta a direção mais ou menos onde caiu o machado. Ele joga um pedaço de madeira ali e o machado flutua, né? Vai juntando tudo isso aí, vai tentando armazenar na mente, porque realmente, se nós olharmos com o olhar do mundo, nós não acreditamos. Mas aqui é milagre. E milagre é o seguinte, você acredita ou não acredita. Se você tem fé, você crê que isso pode acontecer. Porque outros milagres já aconteceram conosco, à nossa volta, com pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, ouvimos falar, vimos na imprensa, né, vimos em campanhas de igreja. Milagres existiam ali, continuam existindo aqui. Deus tem o poder de dar para nós o mesmo poder que dava para aqueles seus obreiros da fé, seus heróis, fazer os milagres que fizeram, né? Então, estes são alguns dos milagres que você vai encontrar nesses primeiros 7 capítulos. Tem um também que eu acho interessante, é de um general sírio, né, chama Naamã, no capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 5, sim, Naamã, ele era general das tropas sírias, né? E
quando levaram cativos algumas pessoas, uma das mocinhas, menininhas que foram levadas para a Síria, ficou trabalhando na casa desse general e falou para a esposa desse general: olha, se o nosso patrão, se o nosso senhor estivesse em Israel, ele seria curado dessa lepra. Era um general cheio de estrelas, vitorioso, um homem muito importante naquela sociedade, muito próximo do rei. E essa moça diz isso para a mulher do general, que conversa com ele, e ele vai ao rei da Síria e fala: olha, tem uma das cativas de Israel, disse isso, que lá tem o Deus cura, eu queria ir lá. E o rei faz uma carta e encaminha o general ao rei de Israel. E chega lá e entrega a carta. Só que o rei lê a carta e fica com medo, porque na carta fala: estou enviando aí o meu general, Naamã, ele está com lepra, cura ele aí, por favor. Pronto. E o rei não tinha poder nenhum. Ele reinava, mas não tinha o poder de Deus, né? O rei fica com medo, fala: olha, ele está querendo inventar uma razão para me atacar, para invadir aqui o nosso país e tal. Imagina eu, quem sou eu para curar alguém, né? E Eliseu fica sabendo e manda chamar, né? E vai lá esse general. E aí acontecem duas coisas que podem acontecer com a nossa vida. É muito comum acontecer e eu quero chamar a atenção disso aí. A primeira delas é que Eliseu não sai ao encontro dele. Eliseu, de dentro da casa onde ele estava, não sei bem onde era, dentro da casa onde ele estava, fala assim para o enviado, né, do general de Naamã para falar com ele. Fala assim: olha, pede para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes e ele vai ser curado da lepra. E o mensageiro diz isso para o general. E o general fica muito chateado. Chateado por quê? Porque primeiro Eliseu não foi falar com ele. Ele queria que Eliseu estivesse na frente dele, reverenciá-lo, etc, etc, etc. Orgulho, não é isso? Às vezes nós somos orgulhosos. Então ele queria que o Eliseu estivesse ali, dando as instruções, ele propriamente, né? Diante de, né? E a segunda coisa, ele começa a murmurar e fala que tem 2 rios na Síria, Farfá e outro agora não me lembro, tem 2 rios na Síria que são mais importantes, são melhores do que o Jordão, ele poderia se banhar lá. Aí os seus que estão ali ao próximo, com o juízo mais quieto, sem estar tão assim irritado, né? Com aquela agressividade dele, que se tornou agressivo porque Eliseu não foi falar com ele, fala assim: olha, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não ia fazer? Quanto mais uma coisa fácil, que é até ali o Jordão, não sei qual era a distância, mas não devia ser longe, e até aí o Jordão e se banhar. Então ele caiu na real, foi lá e se banhou. E a partir do momento em que fez o que o profeta ordenara ele fazer, a sua lepra sumiu, a sua pele ficou com uma pele limpa. E olha, a lepra era uma doença incurável naquela época. As pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas do meio social. Ele, porque tinha uma grande condição, talvez não tinha acontecido isso. Mas normalmente elas eram isoladas, até fora da cidade eles eram obrigados a morar em tendas ou construções que faziam para isso. Era uma doença sem cura. Agora imagina você, orgulhoso, perder a cura, perder a bênção, porque você acha que tem que ser do seu jeito, porque tem que ser no momento que você quer, da maneira que você pensa. Naamã ia perder a bênção. Porque primeiro Eliseu não foi falar com ele, ele ficou chateado. E segundo, achou que os rios do país dele eram melhores que o rio Jordão, para que a cura dele se concretizasse. Ainda bem que os seus assessores convenceram ele a fazer isso. E depois ele vai lá, se desculpa, ainda tem uns diálogos lá, vai atrás. Capítulo 5 de 2 Reis. Você vai ver que magnífica essa história daí. E tem ensinamento muito grande para cada um de nós. Né? Nosso nariz empinado, às vezes, nos impede Deus de fazer mais ainda por nós. Né? A nossa arrogância, às vezes, né? A nossa prepotência tem nos afastado de muitas coisas boas que Deus pode e deve fazer em nosso favor. Amém? Amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus isso daqui. Seguindo, tem agora 2 milagres de Eliseu. Eu chamei a atenção quando falava desses milagres produzidos por Elias. Eu falei no vídeo passado, prestem atenção. E por que eu vou dizer isso? Porque os milagres de Deus continuam até hoje.
Nós não estamos experimentando milagres na nossa vida ou em nossa volta, porque a nossa fé tem diminuído, porque nós temos ouvido mais do mundo, visto mais do mundo, compartilhado mais do mundo com essas redes sociais em especial, do que com as coisas de Deus. Nós temos perdido muito tempo de comunhão com Deus com coisas do mundo. Isso tem nos impedido de ver boas novas, milagres, o derramamento de unção de Deus nas nossas vidas. Porque todos nós, Deus nos dá a salvação, Deus pelo seu amor, pela sua graça, conquistou isso para nós, para sermos seus profetas de hoje aqui na terra, como Elias, como Eliseu, como Moisés, como Jeremias, como Isaías, tantos outros. Ele nos constitui assim. Eu costumo achar a expressão melhor, obreiro. Nós somos obreiros de Deus. E eu falo aqui para as minhas ovelhas desta congregação, eu sou pastor, mas eu sou obreiro. O diácono é obreiro, o presbítero é obreiro, a pessoa que fica na porta recebendo os visitantes é obreiro, aqueles que limpam lá atrás a cozinha são obreiros de Deus, estão na obra de Deus. Aqueles que ficam orando, intercedendo pelo ministério do pastor, da igreja, da denominação, são obreiros de Deus. Aqueles que são enviados como missionários são obreiros de Deus. Aqueles que investem na obra, que bancam, pagam, ofertam, dizimam na obra do Senhor, são obreiros. E nós podemos ser esses obreiros de Deus, né? Então aqui, tem uma história que fala a sunamita, né? Eles não se davam muito bem com o povo de Israel. E Eliseu hospedava-se com essa mulher, com essa sunamita, né? Entende? Então ela fez para ele, na casa dela, um quarto, com a cama, com a cadeira, com a mesinha, com o candelabro, né? Porque todas as vezes que ele passava por ali, ficava na casa dela. E ela não tinha filhos e o marido era velho. E ele um dia profetiza, e ela fica receosa por tantas razões. Mas um dia tem filho. E esse filho morre. Como morreu o filho daquela viúva de Sarepta. Lembra com Elias? E ele ressuscita. E Eliseu vem e ressuscita também o filho dessa sunamita. Então, você vê que os milagres continuam. Quando ele pede para Elias porção dobrada do seu espírito, Elias atende, aliás, Deus atende através de Elias. Elias consentiu, ele tinha o Espírito de Deus. E Eliseu recebe. Quando nós pedimos ao Senhor, tantos de nós aqui, nós trabalhamos muito com essa área, né? Porque há vários dons para serem desenvolvidos. Pode ser que Deus não queira nos dar determinados dons, porque Ele dá a quem apraz, diz a palavra de Deus. Mas são dons, e se nós queremos ir atrás deles, isso é muito bom para nós. E Ele nos capacita, nós aprendemos isso já na nossa caminhada com Deus. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se nós somos escolhidos, Deus pode nos capacitar. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então esses milagres se repetem com Eliseu, por quê? Porque também Elias tinha feito, e ele recebe o mesmo poder que Elias tinha. E nós temos esse mesmo poder, inclusive de curar. Só que nós curamos por causa de Deus. Elias ressuscitou por causa de Deus. Eliseu ressuscitou o menino por causa de Deus. Então, o mesmo milagre que aconteceu lá atrás com aquela viúva de Sarepta, né? Vai acontecer também com uma viúva que Eliseu encontra, que tem 2 filhos. E ela só tinha azeite. A de lá de trás tinha azeite e farinha, que ele pediu um bolo. Elias pediu bolo, né? Um bolo de farinha, né? Um bolo para comer, que eu estava com fome depois de uma longa jornada pelo deserto. E Eliseu pergunta, o que é que tu tens em casa? Porque ela reclama, ela reconhecia Eliseu como um profeta de Deus. E fala, ó, eu não tenho mais nada em casa, a não ser um pouco de azeite. E daqui a pouco o credor vem e vai pegar meus 2 filhos, essa tinha 2 filhos. Vai pegar meus 2 filhos para levá-los como escravos.
porque existia uma dívida, e essa dívida a mulher não tinha recursos para pagar. E o credor vinha e pegava o filho ou a filha, levava e fazia-os escravos seus. Ou seja, aquilo que ele não recebeu em dinheiro, recebia em trabalho dos filhos e das filhas. Aí Eliseu diz, olha, isso não vai acontecer. Sai pela vizinhança e pede panelas, muitas panelas, porque o Senhor vai multiplicar o azeite dessa tua botija. E assim sucede. Ela pega, né, com seus filhos as panelas, põe em volta, né, na sua casa, na sala, não sei, o cômodo que estava, pega a botija de azeite. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu viajava e as pessoas pediam para dar pequenas palavras, não era pregação em culto, uma pequena saudação, uma pequena palavra em igrejas por aí. E eu me lembrava muito desse episódio, né, que está relatado aqui na segunda carta, na segunda Reis, né, no segundo livro de Reis. Entende? Eu fazia até a expressão assim, né, fazia esse dedo como se fosse uma botija, né, e virando, né, e pedia para a congregação fazer isso, né, faz isso, ó. Então faz isso você em casa, vou pôr o papel aqui embaixo um pouquinho, faz isso você em casa, né, pega assim a sua mão direita, a mão esquerda, né, faz essa posição, levanta esse dedo aqui, ó, como se fosse uma botija, e começa a fazer isso, porque essa viúva começou a fazer isso, e aquele azeite que ela tinha naquela botija, não importa se era meio litro, 1 litro, aquele azeite começou a cair, e foi enchendo uma panela, 2 panelas, 3 panelas, e foi enchendo, e só parou de encher, não porque o azeite acabou, mas porque não havia mais panelas. Se eles tivessem pego mais panelas para a vizinhança, mais azeite teriam. Olha que tremendo. Mas aí, muitas vezes na nossa vida, nós olhamos para a nossa vasilha e vê que ela não derrama mais azeite. E nós achamos que é o fim. E a nossa mente está tão preocupada, né, tão distraída, que nós não vemos que as panelas em nosso redor estão cheias desse azeite. Porque Deus provê. Amém? Então, quando acabar o azeite da tua botija, se ela estiver iluminando com um candelabro, uma lamparina, a sua noite, e essa noite ficar escura, creia que em algumas horas o sol se levantará e haverá luz na tua vida. Amém? Esses profetas experimentaram tempos gloriosos com Deus, porque se submeteram à vontade de Deus. Aqui eu chamei atenção para essas 2 circunstâncias, né? Porque morre também o garoto da sunamita, que ela vem ter depois que conhece Eliseu, e Eliseu vai, leva o garoto lá para o quarto que essa sunamita tinha construído mesmo para ele, e o ressuscita. Como Elias orou por aquela viúva, e fala assim, olha, ela não tem nada, e a única coisa que ela tem, que é o filho, tu tomastes, ele morreu. E Deus respondeu ao clamor dos seus profetas. Deus responde às nossas orações. Nós temos grupos de oração na igreja, às segundas à noite nós nos encontramos, nós oramos. Temos um grupo de oração também no WhatsApp. Todas as pessoas que às vezes têm problemas pedem orações ali e há uma intercessão da igreja, né, do corpo de Cristo, como há nessas reuniões de oração. E temos visto o Senhor responder com muita frequência as orações que nós fazemos. O clamor que o povo dele faz. Porque Deus é fiel. Que a oração tem poder. E muita oração é muito poder. Mas nós temos que estar ligado com Deus. A Bíblia diz que o que está ligado aqui na terra será ligado no céu. Mas como pode ser ter essa ligação se nós não temos comunhão? Como nós vamos a Deus se nós não cremos em Jesus Cristo? Porque é o único caminho, diz a Bíblia Sagrada. É um caminho só que nos leva a Deus Pai, que é Jesus o Filho. E quando Ele volta,
Depois de morto e ressuscitado, quando ele volta aos céus, aí vem o Espírito Santo. Já não é mais esse Espírito de Deus que é dado individualmente naquela época. É uma passagem de Moisés que Deus tira o Espírito dele e põe em 70 homens diferentes. Imagina o poder de Moisés, esse mesmo Espírito, né? É transferido para 70 homens, né? Deus tira o Espírito de Elias e deposita em Eliseu. Só que agora é o Espírito Santo. E ele passa a ser algo individual, uma meta própria, minha e sua. É decisão, é querer ou não querer. Livre-arbítrio, como muitos costumam falar. Então nós temos condições de fazer essa escolha. Nós podemos fazer essa escolha. O que está faltando então? Por que demoramos, às vezes, a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Vai precisar haver o quê? Estamos num momento muito difícil, aparentemente passou um pouco pior, mas pode voltar. Tantas outras coisas podem acontecer em nossa volta. As próprias enfermidades e as enfermidades mortais que terminam em morte mesmo, porque todos nós um dia vamos morrer. Mas vamos esperar que aconteça algo próximo a isso para que tomemos a decisão? Não. Deus usou pessoas comuns, viúvas, em condições muito sérias, muito difíceis, paupérrimas, sem esperança, a ponto de morrer com o filho, a primeira viúva ali com Elias, e essa outra perdeu seus 2 filhos para o credor, que ela não tinha como pagar. Então Deus coloca pessoas como nós no dia a dia da sua palavra para que nós compreendamos que nós podemos fazer também por elas. Quantas vezes alguém apareceu na nossa frente precisando de uma palavra amiga, precisando de algo especial, atenção, um sorriso, irmão, irmã, querido, querido, um sorriso, ele quebra barreiras. É muito pouco o que foi feito em nosso favor. Então, Elias e Eliseu, esses dois que têm uma história continuada, nos ensinam, nestes 2 vídeos, né, que nós podemos ser melhores obreiros do que somos, melhores pessoas do que somos. Mas para que cheguemos a algo melhor, nós precisamos ter a mão do Senhor sobre a nossa vida, como Elias, como Eliseu. E é isso que o Senhor quer te dar através desse vídeo nesta tarde. Você que está assistindo aí na sua casa, com a sua família, é cristão ou não é cristão, não crê, é de outra denominação. Deus é amor. Amor e justiça. Mas Ele é amor. E quando Ele dá Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, não tem prova maior de que Ele é amor. E é com o amor de Deus no meu coração que eu envio esse vídeo para você, para a sua família, para seus amigos, esperando o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um abraço àquele povo lá do Brasil, muitos me assistem, né? Lá em Brasília também muita gente, um reclama que eu falo de um, não falo de outro. Olha, eu esqueço, às vezes eu lembro. Né? Como eu estou lembrando agora, por exemplo, talvez essa seja a última camisa do pastor torcedor, porque olha, já são 12, 15 vídeos, né? Tudo sempre com camisas de clubes diferentes, né? Eu tenho que ser campeão pelo menos uma vez por ano. Mas você pode ser campeão todos os anos se você jogar no time de Jesus Cristo. Tá legal? Então, olha, o pessoal lá de Brasília, o Levi, o Robinho, o Odemir, tem 2 irmãs, a Lígia e a Maria Luísa, tem o Roberto, outro irmão meu, e outras pessoas. Eu vou lembrando devagarinho, o Veríssimo, né, a Sayonara, o Nivaldo, eu vou lembrando devagarinho. Meu grande abraço, obrigado por estarmos juntos, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, né? Já vou sair daqui na direção do vídeo aí, né, da tela, porque eu vou ter que desligar o computador. Um grande abraço, né, aquele abração do pastor Marcos, e que o Senhor abençoe a sua vida. Amém?